Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Louvamos a Deus, aproveitando que os irmãos estão em pé ainda, vamos já de imediato, lermos a palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo de número 19. João, capítulo de número 19. Louvado seja o nome de Jesus. João, capítulo de número 19. Os irmãos acharam? Verso de número 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, porque pela paciência do pastor Eliseu, de não ter me botado no gancho e me puxado a orelha, mas eu louvo a Deus porque, irmãos, confesso para os irmãos que a gente sente muito saudade de realmente fazer o que a gente mais gosta, que é transmitir a palavra do Senhor. Eu sou grato pela paciência do pastor Eliseu, dos irmãos, dos obreiros, com o pastor Eliseu. Já era para nós ter tirado, cumprido a nossa escala, estamos aí devendo 2, 3 ministrações, então nós queremos começar a pagar hoje esse nosso débito com o pastor Eliseu e com a igreja, e é por isso que hoje digo para os irmãos, confesso, meu coração está alegre por poder estar mais uma vez na presença. Bem, verdade, temos em poucos, mas o que importa é que a palavra de Deus nessa noite vai ser falada e nós vamos sair daqui alimentados um pouco da palavra do Senhor. Irmãos, quando nós sabíamos que nós estávamos já com esse compromisso de trazermos uma palavra, poderíamos trazer aqui uma palavra doutrinária, como o pastor Eliseu sempre tem trazido nas quarta-feiras, uma palavra de doutrina, de ensinamento para a igreja. Não que essa mensagem que Deus, eu acredito, colocou no meu coração, também não venha a ser uma palavra de ensinamento, uma palavra de doutrina, porque é melhor coisa falar se não é da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus. Isso também faz parte do ensinamento, da doutrina da igreja, porque a própria palavra nos diz que cada um de nós temos que levar a nossa própria cruz, temos que carregar ela, porque um dia essa cruz ela vai ser trocada por uma coroa gloriosa, entregue principalmente pela mão de Cristo. Só que quando nós vemos essa palavra aqui, vemos Jesus dando o exemplo, porque Jesus ele sempre deu exemplo de todas as coisas para que nós pudéssemos seguir. Quando eu me deparo aqui com o versículo de número 17, do capítulo 19 do Evangelho de João, eu vejo aqui o versículo dizendo: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira. Quando eu olho aqui, quando a gente vai retroceder um pouco a Bíblia Sagrada, nós vemos o próprio Senhor Jesus dizendo que aquele que não tomar a sua cruz e seguir Ele, não é digno dele. Isto é, então Jesus ele ensinou, Jesus ele falou, Jesus ele curou, Jesus ele libertou, Jesus fez tantos sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo, que no final
de todo esse trajeto, dos 3 anos que Jesus se manifestou e ficou no meio do povo, ensinando, doutrinando, Ele agora dá o exemplo final para nós. A Bíblia diz no capítulo de número 19, verso de número 17, levando a sua própria cruz, Ele está dizendo: olha, assim como eu estou levando a minha cruz, vocês também, até o final da caminhada, vocês têm que entender que vocês não podem largar ela por nada, vocês têm que chegar até o final, independente da situação, independente, aleluia, de provações, independente do que vai acontecer no caminho, vocês têm que seguir o meu exemplo. Vocês não podem abandonar a cruz de vocês por nada neste mundo, porque quem chamou vocês, não foi homem. Quem chamou vocês, quem deu exemplo para vocês não foi homem, foi o próprio Emanuel, isto é, Deus no meio de vocês. E agora, aleluia, para provar, meu Deus do céu, aleluia, que eu fiz tudo, falei, agora eu estou provando, dando o próprio exemplo para vocês. Vou tomar a minha cruz, aleluia, tomar a minha posição, aleluia, vou chegar até o lugar chamado Caveira, e ali, aleluia, eu vou me entregar e vou ser colocado no meio de 2 malfeitores para com a própria palavra de Deus. Jesus, aleluia, está dizendo: vocês agora sigam o meu exemplo, não desistam de nada, aleluia, não larguem a cruz, não cortem a cruz, porque vocês têm um objetivo, vocês têm um lugar. A Bíblia diz em João também, capítulo de número 14, ele está dizendo assim: olha, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. Ele está dizendo: olha, carreguem a cruz, vão até o final, porque lá tem um lugar preparado para nós. É por isso, irmãos, que muitos não estão entendendo, muitos preferem ficar dentro da sua casa, muitos preferem, aleluia, trocar muitas das vezes a presença de Deus, meu Deus, aleluia, por meras coisas, do que estar na presença dele, carregar a sua cruz e chegar até o final e adentrar nas mansões celestiais que o Senhor tem preparado para nós. Ele não foi preparar, ela já está preparada para a igreja. E quando eu falo em igreja, é para mim, é para você que está aqui nesta noite, adorando a Deus, enfrentando barreira, enfrentando luta, enfermidade, sofrimento, mas não largaram a cruz, estão aqui nesse culto agora e podemos adorar a Ele, engrandecer a Ele. Só que muitos não querem, irmãos, mais carregar a cruz. Se Jesus, ele deu exemplo, a cruz, irmão, ela é símbolo de 6 coisas no mínimo. A primeira é sofrimento. Crente, aleluia, que carrega a cruz, aleluia, que segue o exemplo da cruz de Cristo, ele tem que estar preparado, aleluia, para o sofrimento. A segunda coisa é para a morte. A terceira coisa, se nós vamos ver, é a renúncia pessoal. Que maravilha! Tudo isso, aleluia, Deus, aleluia, está nos ensinando através da cruz de Cristo. A quarta coisa é zombaria. A quinta coisa é a rejeição. E a sexta, aleluia, é a vergonha. Tudo isto está baseado na cruz de Cristo. Tudo isto, aleluia, é um símbolo de Cristo que Ele levou e nos ensinou, para nós não desistirmos, para nós, aleluia, não negarmos a fé. A primeira está baseada em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 21. Quem tem a Bíblia pode acompanhar comigo aqui nesta noite. 1 Pedro,
capítulo aleluia, de número 2, verso de número 21. Nos diz assim a palavra de Deus, aleluia, a cruz de Cristo simbolizando, aleluia, o sofrimento, mas até este sofrimento, Cristo, Ele nos dá o exemplo. Ele nos diz assim na sua palavra: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, olha só, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Quando eu vejo muita gente dizendo para nós vir para o Evangelho, dizer que o Evangelho é uma maravilha para aqueles que permanecem, é uma maravilha para aqueles que não olham para o sofrimento, é uma maravilha para aqueles que têm o exemplo seguido por Jesus, para que sigam os seus passos. Jesus, Ele não está oferecendo coisas fáceis, maravilhosas. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele já nos dá o exemplo para nós, dizendo que Ele levou a cruz, Ele está carregando a cruz. Pedro é bem enfático aqui para isso: vocês foram chamados para carregar a cruz de Cristo, isto é, para vocês levarem ela até o final. Mas saibam que esta cruz, ela não é uma cruz fácil de carregar, não. Ela contém sofrimento, mas para você ver que para você não desanimar, Jesus, Pedro está dizendo aqui no versículo de número 21, foi para isso que vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Ele está dizendo: olha, ali a cruz de Cristo, Ele está levando o sofrimento de vocês, mas vocês não estão imunes de passar este sofrimento, de passar por provações. E quando nós nos assustamos, quando o sofrimento chega de alguma coisa, a Bíblia, Pedro está dizendo: olha, Jesus, Ele deixou o exemplo para que vocês sigam seus passos. É por isso que muita gente hoje não quer mais caminhar com Jesus, seguir os passos de Jesus, porque a cruz de Cristo, ela muitas das vezes nos traz lágrimas, muitas vezes nos traz sofrimentos. Mas um crente que toma a cruz de Cristo, ele está apto para saber e entender que Cristo, Ele nos deu um exemplo de sofrimento. Você já viu crente que levanta e cai? Um dia está na igreja, outro dia está lá no mundo, que não suporta sofrimento. Troca a cruz de Cristo. Não tem amadurecimento espiritual, nunca soube o que é carregar a cruz de Cristo. Pedro está dizendo: olha, automaticamente meus filhinhos, porque Pedro chamava, aleluia, a igreja de filhinhos. Quando vocês estiverem em sofrimento, lembre-se que foi para isso que vocês foram chamados. Ninguém aqui foi chamado para mar de rosa. Ninguém aqui foi chamado muitas das vezes para levar tapinha nas costas. Cruz de Cristo muitas das vezes traz sofrimento. Cruz de Cristo machuca, pastor Eliseu, muitas das vezes o ombro, para aqueles que querem permanecer fiel com Ele, para aqueles que querem, aleluia, chegar até o final da sua caminhada. Mas Ele deixa o exemplo para a igreja. Deixando-lhes o exemplo para que siga seus passos. Na leitura que nós fizemos aqui, Ele foi, aleluia, colocou a sua cruz no ombro.
tomou sua própria cruz, era dele. Porque quando estava assentado à destra do Pai, aleluia, quando Deus disse: olha, quem enviarei? Aleluia, eu creio que a palavra que Isaías falou, quando ele viu a glória de Deus no templo, ele falou: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, lá na cidade de Santa Maria, eu preciso morrer, porque existe uma igreja que está querendo ser, aleluia, vai ser fiel a ti, porque tem cruz, sofrimento, e não largaram esta cruz, Pai. Sabe por que, obreiro? Porque muitas das vezes nós sofremos porque nós não barganhamos a nossa chamada, não barganhamos nossa salvação. Sabemos que a cruz é pesada, mas ela vai ter uma recompensa. Você pode glorificar a Deus? Está pesada a cruz? Está sofrendo com esta cruz? Então glorifica, segue o exemplo de Jesus. Eu sinto Jesus aqui nesta noite. Estamos em poucos, mas parece que estamos aqui em uma multidão, porque a presença de Deus está aqui. Sabe por que muitas das vezes alguém olha para você, aleluia, e sente vontade de ser que nem você? Olha, porque você dá exemplo de carregador de cruz. Você vai tropeçando, você vai chorando, vai machucando, mas quando alguém olha para você, olha para você e vê, lá vai um crente verdadeiro. Ele não está olhando para o sofrimento, ele está olhando para Cristo, o sinal que tem cruz, sinal que está carregando a cruz. Se você olhar para o pastor Norberto, você vai ver falha. Se você olhar para o homem, para a mulher, você vai encontrar falhas. Você vai, aleluia, até mesmo tropeçar. Mas se você seguir, aleluia, exemplo de Cristo, você vai seguir os passos de Cristo. Aleluia. Oh glória. Oh glória, eu sinto Jesus aqui nesta noite. Eu sinto, pastor Eliseu, aleluia, Jesus aqui nesta noite mais uma vez. Aleluia, é doído, sofremos, choramos, aleluia, machuca, aleluia, mas a cruz vai com nós. Oh glória, aleluia, porque a cruz é Cristo, é símbolo, aleluia, de sofrimento, mas Jesus nos deu exemplo. Aleluia, e nós só temos que fazer uma coisa, é seguir o exemplo dele. Aleluia, e Jesus vai na frente e nós vamos atrás, e Jesus vai caminhando e nós vamos de atrás. Aleluia, e Jesus dá um passo, nós demos um passo também. Aleluia, está dizendo assim: ei, aleluia, está pesada a cruz, está, aleluia, tem sofrimento nesta cruz, tem, aleluia, e Jesus não, aleluia, nós não temos um sirineu, aleluia, mas Jesus agora, ele se coloca como nosso sirineu, ele está dizendo: eu vou aliviar a tua cruz, eu vou aliviar o teu sofrimento, eu vou, porque você está sendo fiel, está caminhando, seguindo os meus passos. Não precisa muita coisa, igreja, não precisa fantasiar, só precisa seguir os passos de Jesus e os exemplos dele. Aleluia, glória a Deus. Pedro ainda, ele vai falar no capítulo 4, 1 Pedro 4, verso de número 13. Olha só o que ele está dizendo. A cruz, ela traz sofrimento. A cruz, ela machuca, irmão Braga. Aleluia. Mas Jesus, ele nos deu exemplo para que nós seguíssemos os passos dele, pastor Eliseu. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito, pastor Eliseu, que quando Jesus estava no meio daqueles dois bandidos, embora todo aquele sofrimento, um blasfemando de um lado e o outro aceitando ele do outro lado, eu digo que
aleluia, quando Jesus olha para aquele bandido, irmão Braga, ele não se importou com aquela cruz, ele não se importou com aquele sofrimento. Aí se cumpre este versículo que está dizendo no versículo de número 13, olha aqui, aleluia, do 1 Pedro 4, verso de número 13, mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. No momento que nós estamos carregando a nossa cruz, o sofrimento cercando, quando parece que as coisas acontecem assim, irmão, não sei com você. Quando você está na maior prova, parece que aí aparece alguém para você chegar e aconselhar ou falar de Jesus para ele. É ou não é? Aquele teu sofrimento vai servir de alegria, que eu acredito que é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava na cruz, quando aquele ladrão olhou para ele, Senhor mestre, lembra-te de ti quando tu entrares no teu reino. Aleluia. Eu acredito que aquele sofrimento, Flávio, eu acredito que aquela dor que Jesus estava fazendo se transformou numa alegria. Chegou e respondeu: hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Aquela dor, aquele sofrimento, assim é com nós, irmãos. Quando aleluia, pesa a cruz, quando estamos sofrendo a cruz, quando você serve de bênção para alguém, aleluia, aquela pessoa aceita, parece que aquele sofrimento, aleluia, se transforma em alegria, porque é alguém que está aceitando a Jesus. Embora você está chorando, embora você está sofrendo, você consegue dentro de você tirar uma palavra para aconselhar aquele que está sofrendo ainda. E quando há uma aceitação, a gente se alegra, você se esquece, aleluia, da tua luta e do sofrimento, você se sente bem, porque você está servindo a Cristo. Você está, aleluia, aliviando o sofrimento de alguém. E aí Pedro está dizendo: mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo. Olha só, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Isto ele está dizendo agora, olha, quando a glória for revelada, vocês vão se exultar, vão se alegrar. Aleluia, sabe, irmão, é isso que ele está dizendo. Olha, carrega a cruz, não importa, aleluia, está machucando, tem ferida no ombro, aleluia, está calejada, mas não te preocupa, te alegra, porque quando a glória vir, meu Deus do céu, olha só o que a Bíblia diz, irmão, aleluia, para que também quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Isto é, você entregando a cruz e Jesus te dando coroa, você entregando a cruz e você caminhando nas ruas de ouro, você entregando a cruz e você assentando na mesa, você entregando a cruz e Jesus enxugando a lágrima. É isto, aleluia, que é o alívio para a igreja e o gozo que nós vamos receber. Será que você pode glorificar a Deus então nesta noite? Será que pode carregar a tua cruz mais um pouco? Aleluia. Será que você pode parar de olhar para a luta, para o sofrimento que você passa? Isto não é nada para a glória que há de se revelar naquele dia. Aleluia. Carregar a cruz de Cristo é maravilhoso, irmão. Tem uma recompensa. Carregar, pastor Eliseu, a cruz de Cristo vale a pena. Carregar a cruz de Cristo tem recompensa. É sofrido, é. Eu vejo um monte de obreiro dodói, eu vejo um monte de irmã dodói muitas das vezes. Você pergunta como é que está, irmãos, parece que entraram naquele lamaçal do desânimo e não consegue se levantar. Você pode implorar, pedir ajuda e parece que aquela pessoa não vai. Eu me lembrei da história do irmão Leonir agora, não vai. Ah não, do Leonir não, do Rogério. E assim tem gente, irmão, entregam a cruz por qualquer coisa, desanimam. Ser crente não é só nós vir na igreja receber a doutrina do pastor, nós temos que entender que nós fomos chamados, embora a circunstância da nossa vida, fomos chamados
Por isso que a Bíblia diz: alegrai com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, se não tivesse lágrimas, a Bíblia ia dizer: se alegrai com os que se alegram, regozije com os que se regozijam. Mas a Bíblia diz: se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso mostra o quê? Que tem lágrima, tem sofrimento. Aleluia. Oh, glória. Eu não sei você, mas eu estou sentindo Deus aqui. Eu senti Ele aqui pertinho agora aqui. O Espírito Santo de Deus está falando, pastor Eliseu aqui. Aleluia. O que manda caçura managa. Vale a pena. Glória. Oh, glória. Chamandarabagarabasurabagaia. Oh, glória. Aleluia, cruz de Cristo tem, aleluia, é um símbolo de sofrimento, mas Ele mostrou, aleluia, que nós podemos, porque Ele nos deu exemplo. A segunda coisa é a morte. A segunda coisa tem símbolo de morte. São 6. O segundo é o símbolo de morte. Nós podemos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso de número 39. Eu não vou me prevalecer, viu, pastor? Já que estou devendo, não vou. Aleluia. Aqui no capítulo 10, irmãos, nós vamos ver a história de Cornélio. E nós vemos aqui Pedro ensinando. Embora tem muita gente que diz que não precisa de Cristo, que a gente vai conversar muitas vezes, né, pastor Alemar? Com alguém, não preciso disso, eu sou uma pessoa boa, eu dou oferta, eu faço isso, faço aquilo. Mas se não tiver um encontro real com Cristo e tomar esta cruz, não adianta. Ela tem símbolo de morte. Atos dos Apóstolos 10, verso de número 39, diz assim. Olha só, o Pedro falando: nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Hoje, aleluia, nós lemos aqui esse versículo. Para muitos isso não tem significado nenhum, não tem valor nenhum. Mas para nós, que servimos a Deus, que buscamos uma santificação, pastor Eliseu, temos que entender que aquele sacrifício de Cristo, de morte de cruz, se fazendo maldito, se fez maldito, irmão, você entende essa palavra? Tomou as nossas transgressões, nossos pecados, nossas imundícias, botou tudo no ombro, fez nós sermos cidadãos do céu, termos direito de vida eterna. Pedro está dizendo para Cornélio: olha, Cornélio, nós fomos testemunhas, vimos tudo o que ele fez. Ei, você tem visto alguma coisa que Jesus tem feito na tua vida? Você tem visto o que Cristo tem feito na tua vida? Você tem servido de testemunha? Você está prestes a morrer por Ele? Você está prestes a entregar a sua vida, assim como Ele entregou por você?
Nós temos o costume, a mania de simplesmente ler, irmãos, a Bíblia e não nos aprofundar no teor, na mensagem, aleluia, uma coisa tão, aleluia, tão maravilhosa que nós vamos ver. Nós não tínhamos nem direito de estarmos aqui, mas Pedro está dizendo, olha, Pedro está falando, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, olha só, e em Jerusalém, onde o mataram, o crucificaram e penduraram num madeiro. Será que a cruz de Cristo não tem valor para você? Não sei que nós não estamos em Santa Ceia. Será que quando nós participamos do corpo e do sangue do Senhor, nós colocamos na nossa mente este sacrifício, este símbolo de morte, para que nós pudéssemos termos vida, e não é pouca vida não, é com abundância, a Bíblia diz. Aleluia. Será que quando participamos do ato da Santa Ceia, nós vamos simplesmente para tomar, ou relembramos de todo o sacrifício que Ele fez? Será que nós teríamos coragem de entregar a nossa vida? Aleluia. Hoje nós aqui no Brasil, pastor Eliseu, não estamos passando a metade do que irmãos nossos na Ásia, na África, na Índia, perdendo a sua vida, e muita gente está dizendo, só falta a perseguição na igreja, para Jesus vir buscar a igreja. Quem é que diz que a igreja não está sendo perseguida? Quem é que diz que a igreja, irmãos nossos, nós aqui que ainda Deus tem tido misericórdia de nós, mas existem irmãos nossos derramando sangue e não estão negando a fé hoje. Se der dor de cabeça no irmão, não vai, ou porque se trabalha demais, não vai no culto, está muito cansado, aleluia, estão blasfemando da morte, não estão valorizando o sacrifício de Cristo. Eu não vou porque é o fulano de tal que vai pregar, eu não vou porque é o fulano que vai cantar, fico escolhendo. Mas e o sacrifício que Jesus fez? E a morte? E o que Ele fez na sua vida? Te tirou do lamaçal de pecado, te deu vida, sarou tuas enfermidades, tanto espirituais como materiais, te deu o direito. E muitas das vezes nós não valorizamos a morte de Cristo. Será que precisava para tão pouca gente essa mensagem aqui, pastor Eliseu? Aleluia. Aleluia. É sinal que Jesus está falando com nós. É eu que preciso, é você que precisa ouvir essa mensagem aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Coisa boa estarmos na presença de Deus. Eu acredito que se você entender o sacrifício de Cristo, você não vai dar trabalho para o ministério, para o pastor, para o obreiro, para a irmã. Se você entender, aleluia, o que é, aleluia, símbolos do sofrimento da cruz de Cristo, da morte, que é os símbolos da cruz de Cristo, sofrimento e morte, eu e você vamos começar a olhar e entender que nós fomos chamados realmente para sermos uma diferença nessa terra. E há uma recompensa para aqueles, nós vemos muitas das vezes, tanto o pastor Eliseu, o pastor Elemar, os irmãos que pregam, dizendo que nós temos que ser fiéis. Seja fiel carregando a tua cruz então. Que as demais coisas você vai entender.
santidade, doutrina, ensinamento. As coisas vão sendo abertas pela direção do Espírito de Deus. No momento que você entender, aleluia, o símbolo da cruz de Cristo, você vai dizer, realmente eu sou um guerreiro, realmente eu sou uma guerreira. Porque para suportar, aleluia, tem que ser cristão, tem que ser crente fiel, tem que dar bom testemunho, não pode negar Jesus por nada. Eu olho para a irmã Leone aqui, que é a nossa anciã, a nossa coluna, e eu louvo a Deus, pastor Eliseu, que eu posso dizer que é um exemplo de fidelidade. E isso mostra o quanto nós temos pessoas fiéis ao nosso lado, para nos ensinar. E tem muito jovem, muito obreiro, que estão perdendo esta oportunidade. Agora, esses dias eu estava mexendo numa que eu era meio escrivão. Eu estava querendo escrever minha história. E eu achei um papelzinho escrito meu diário. E umas letras minhas lá eu fui ler. 1º de outubro de 2004. Eu tinha ido participar do culto. Lá na ceia, na ceia. Lá na sede, pastor Eliseu. Deus havia revelado, e isso tudo eu anotei. Deus havia revelado o Senhor acerca dos políticos na igreja. É por isso que eu estava lhe dizendo que não é qualquer coisa que me faz eu virar minha cabeça. Eu guardo muita coisa, irmão, do que Deus fala comigo. E o pastor Eliseu estava esperando uma oportunidade, Deus falar com ele. E Deus levantou o irmão Firmo, estava escrito lá, eu estava lendo. Para a igreja vigiar com a política dentro da igreja, pastor Eliseu. Está escrito lá, no meu caderninho. Em 2004, 11 de outubro de 2004. Está lá a data. Eu parecia um escrivão. Tudo que eu fazia, eu escrevia. Tudo que acontecia, Deus falava comigo, falava com a igreja, eu escrevia. E Deus usando o irmão Firmo, na época o irmão Firmo estava com nós ainda. E ele dizendo, pastor Eliseu, cuida com os políticos. E aí o senhor sentiu coragem, o senhor falou mais. E aí Deus usou o irmão Firmo para nós cuidarmos do mundanismo, a frieza, a apostasia. Dentro da igreja, Deus usou a boca do irmão Firmo para falar com a igreja. E eu estava lendo, eu estava recordando, eu estava lendo. Glória a Deus. E aí eu me assustei com aquilo, isto há 14 anos atrás. E aí eu começo a olhar para a igreja, não para a igreja, olho para mim principalmente, o quanto eu mudei. Parece que a minha cruz ficou mais pesada, pastor Eliseu. E aí a gente vai se acomodando, e o irmão Firmo afirmou, cuidado com a apostasia, cuidado com o desânimo, cuidado com o mundanismo, cuidado com os políticos. Advertindo a igreja, e eu louvei a Deus, porque eu consegui ainda registrar isso aí, irmãos. Aleluia. Isso fez e faz a gente regredir um pouco e pensar, meu Deus, o que muitas das vezes nós estamos fazendo, trocando a cruz por coisas banais. Por disque, por isso ou aquilo, porque o fulano não deu a paz do Senhor, ou porque a irmã não olhou direito. Aleluia. A cruz de Cristo tem símbolo de sofrimento e morte. Não vai dar mais tempo. Aleluia. 6 símbolos.
A cruz de Cristo traz e serve de exemplo para nós. O terceiro é vergonha. O quarto, zombaria. Quinto, rejeição. E a sexta, renúncia pessoal. Mas eu quero orar por você nessa noite. Eu não quero passar, não quero me estender. Aleluia. Eu só quero dizer para a igreja. Aleluia. Não vamos trocar nossa cruz. Não vamos pegar nossa cruz. Se o negócio está apertado, como diz. Cuidado, igreja. Pode apertar mais ainda. A Bíblia diz que tardando o Senhor achará fé na terra. Nós temos que rever, irmãos, o nosso passado. Nós temos que rever realmente como nós éramos, para a gente não desistir, saber que há uma esperança para a igreja do Senhor. Oh, glória! Vamos nos pôr em pé, irmãos. Aleluia, eu quero orar com você aqui nesta noite. Eu sinto Deus aqui, sinto Deus nessa palavra, eu sinto o Espírito de Deus, aleluia, fortalecendo a nossa fé aqui nesta noite. Eu sinto Jesus falando conosco através dessa palavra. Aleluia. Alabassura bagandarabaceia. Oh, glória. Aleluia, será que vale a pena, irmão? Aleluia, você relembrar, aleluia, o que Jesus fez por você ali na cruz do Calvário. Aleluia, será que vale a pena, irmã? Aleluia, você ainda, aleluia, olhar para você e dizer, não, aleluia, o que Jesus já fez por mim vale a pena. Não vou desistir jamais. Vou até o final. Aleluia, vou trocar minha coroa, aleluia, a minha cruz por uma coroa. Não importa se eu tiver que sofrer, não importa se eu tiver que entregar a minha vida. Falar em morte ninguém gosta, né? Aleluia. Falar na morte, a morte traz pavor, a morte traz reflexão, a morte traz pensamentos, missionária Eva. Aleluia, por isso que a Bíblia diz, aleluia, que quando nós estamos no velório, nós pensamos muito. Então não deixa, é momento de nós vermos, irmãos, o que Deus realmente quer conosco, nessa 10ª hora. Aleluia. É o momento da igreja tentar resgatar a sua fidelidade com o Senhor. Quando eu digo igreja, não estou falando o ministério, estou falando eu e você. Aleluia. É momento de nós vermos, aleluia, irmã Daciane, aleluia, é momentos, irmã Leone, aleluia, de nós começarmos a pensar e dizer, vale a pena, porque Jesus já pagou o preço. Vale a pena ser incompreendido muitas das vezes, vale a pena, igreja. Aleluia. Quantas as vezes, né, pastor Eliseu, mal compreendido, mas vale a pena. Vale a pena chorar muitas das vezes, quem sabe lágrimas, né, pastor Eliseu? A missionária Eva nem viu, mas vale a pena. Vale a pena, pastor Elemar, aleluia. Ora, Xandagalabaceia. Vale a pena às vezes chorar sozinho no canto, nos pés de Jesus, mas não largar a cruz e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai pelejar por mim. Alebagandaragasura bagalabasai, tirabagandarabachara bagandaraia.
Vale a pena carregar a cruz até o final, igreja. Vale a pena, obreiro, carregar a cruz até o final. Eterno Deus, poderoso Pai, eu te louvo, Jesus querido, pela tua infinita misericórdia. Eu sei que não é fácil, há espinhos, aleluia, há pedras em nosso caminho, mas Pai, aleluia, eu sei que embora os espinhos nos machucando, as pedras no nosso caminho tropeçando, mas eu sei, aleluia, que vale a pena carregar esta cruz, aleluia, vale a pena, porque enquanto nós vamos nos machucando, o teu Espírito Santo vai colocando bálsamo, vai sarando a ferida, e a tua igreja vai avante, vai avante, vai avante, não desistindo dos projetos, não desistindo dos sonhos, não desistindo, Senhor, da sua chamada, aleluia, e da sua promessa, que um dia é de se encontrar contigo nos ares. Pai, abençoa a vida dos obreiros que aqui estão, a vida das irmãs que aqui adentraram. Eu sei que a tua palavra diz que de maneira nenhuma o Senhor despede alguém vazio, mas dá poder, aleluia, no teu nome, e eu acredito que o Senhor há de abençoar a igreja e os teus filhos nesta noite. Espírito Santo, Consolador, se alguém que veio aqui nesta noite sofrendo, é símbolo de cruz, é símbolo que o Senhor está ajudando a carregar. Então, aleluia, despede esta pessoa nesta noite, aleluia, com a tua presença, em nome de Jesus.